Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, agradeço a Deus primeiramente, também a presença de cada um de vocês, por estar presente aqui hoje. Hoje é o primeiro dia que nós vamos estar cultuando a Deus aqui neste salão, nesta igreja, amém? Eu gostaria, primeiramente, antes de qualquer coisa, de agradecer a todos os obreiros que colaborou nesse um ano, nos finais de semana, aqui com esta obra, para ela estar hoje concluída. Foi um ano de trabalho, todo sábado e domingo. Está aqui o pastor Adriano, esteve comigo nesse um ano, e a gente passou todos esses finais de semana trabalhando. Os objetivos que nós temos na vida só são alcançados com muito esforço. Se não tiver esforço, a gente não consegue chegar. Mas o Senhor permitiu a gente estar aqui. Cada um que colaborou, através de orações, através de trabalho, através de ofertas. Eu louvo e agradeço a Deus. 4 anos de ministério. São 4 anos que a igreja está aberta. 4 anos que essa igreja não pede dinheiro. Essa igreja foi aberta com uma finalidade de ajudar almas, não com a finalidade de arrecadar bens materiais na terra. Isso é uma conquista, é um milagre. Essa igreja está pronta. Hoje, cumpre algo que o Senhor nos disse num culto de oração, que Ele nos daria um templo próprio. E hoje esse dia chegou. Não imaginávamos que ia ser tão rápido. Tem muitas testemunhas que estavam naquele culto. Foi ano passado. Irmãos, é uma igreja que está posicionada para ajudar espiritualmente muitas almas. Quem conhece o ministério sabe o trabalho que é feito aqui dentro. Então, irmãos, eu sou grato a Deus por isso. Não foi fácil esse um ano. Não foi. Mas o Senhor, Ele encoraja, Ele dá força. Está aqui presente também nosso irmão Antônio. Nosso irmão Antônio colaborou com toda a ferragem dessa construção. Ele nos permitiu, através da empresa dele, comprar todos os ferros a preço de custo. Isso foi algo que reduziu um custo lá embaixo para a gente. Se prontificou a ajudar sempre quando precisava. Assim como muitos outros irmãos aqui em outras áreas. Eu louvo a Deus. Irmãos, guardem o que Deus fala para vocês. O que Deus tem falado, o que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. Cada um de nós. Cada promessa, cada palavra que o Senhor lançou, ela se cumpre. Eu esperei 4 anos, irmãos, para se cumprir algumas promessas. Estão se cumprindo. 4 anos de luta e 4 anos com muita vitória. 4 anos vendo Deus tirar câncer, 4 anos vendo Deus libertar, 4 anos vendo Deus restaurar a família, 4 anos vendo Deus reconstruir histórias. Mas tivemos que acreditar no que o Senhor nos disse. Você que recebeu uma promessa de Deus, acredite, o dia vai chegar, a hora vai chegar. A caminhada não é fácil, é difícil esperar o tempo, mas ele chega. Assim como está chegando para esta igreja, uma igreja que está aqui, não para os membros, mas para aqueles que ainda não chegaram a Cristo. Aqueles que já estão em Cristo chegaram, aqueles que ainda não chegaram, precisa de alguém para direcionar o caminho. Esse é o trabalho da igreja. Por isso, irmãos, é gratificante estarmos aqui hoje. Eu quero ceder uma oportunidade para o nosso irmão Antônio. Receba o servo do Senhor com palmas para Jesus. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Os irmãos estão tomando assento? Glória a Deus. Eu cumprimentaria com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. É muito bom estar na presença do Senhor. Como é bom ser igreja, irmãos. Como é bom servir ao Senhor. Deus tem promessa para nós. O céu foi feito para nós, pastor Cristiano. O céu é nosso. O céu é nosso. Jesus prometeu.
Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Cristiano, por todos os obreiros, que Deus abençoe grandemente, que tem orado por mim, que se for no hospital. Eu fui desenganado um mês atrás, fui desenganado pelos médicos. A minha família apresentou lá, os médicos chamou, e todos rodearam em volta da minha cama, eu chorei, ouvi a oração daqueles que têm temor. Aleluia! Aqueles que servem o Senhor. Aleluia! Me recordo que o apóstolo Pedro, ele estava preso, e estava se descendo para ser morto no outro dia. Quando a igreja ficou sabendo que Pedro ia ser morto de manhã cedo, a igreja se pôs de joelho e começou a clamar a respeito de Pedro. O que aconteceu? Deus enviou o anjo até no cárcere e arrancou Pedro de lá. Passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, e o anjo arrancou Pedro de lá. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou a salvação da igreja, irmão. Deus quer salvar, quer libertar, quer curar. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia disse, aleluia, Mateus capítulo número 24, versículo 35. Passa os céus e a terra, essa terra, mas a minha palavra jamais há de passar. O Senhor prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Não é palavra de homem, não, é palavra de Jesus Cristo. Ele cumpre essas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Como eu sinto feliz. Olha eu aqui com vida. Eu que estava morto, eu ressuscitei. Jesus é maravilhoso. Até meus vizinhos, minha família, vive no centro do lugar, que eu sou um milagre, que eu nasci de novo. Olha eu aqui falando de Jesus. Aleluia! Minha casa é por bondade da igreja. A igreja que orou. A igreja que clamou. Então vamos continuar orando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler uma palavra aqui, palavra do Senhor Jesus Cristo, bastante conhecida da igreja, que se encontra em João, o Evangelho de Jesus Cristo escreveu João. Glória a Deus, capítulo de número 14, bastante conhecido nosso, da igreja. João, deixa eu ver aqui, João. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar minha participação. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo de número 6. Diz assim o Senhor Jesus. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, esse ninguém aqui que eu fiquei meio entusiasmado nele. Ninguém, mas é ninguém. O Senhor Jesus que diz: ninguém veio ao Pai senão por mim. Irmãos, Jesus é o caminho. É por isso que ele diz que o caminho é estreito. Jesus é o caminho. E ele diz que ninguém, não precisa ser bonzinho, ser rico, ser pobre, ser de forma, ninguém pode entrar no céu, pode chegar a Deus, se não for por Jesus Cristo. Se você ainda não chegou a Jesus Cristo, não segue Jesus Cristo, ninguém, é ninguém, não tem bom, não tem bonzinho, é ninguém, falou que é ninguém, passa os céus e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar, é ninguém. Vai ao céu, se não for por Jesus Cristo, é Jesus Cristo que vai apresentar nós a Deus. Se eu abrir a minha boca e não fecho a minha alma a Jesus Cristo, Ele é poderoso para chegar no céu e dizer: esse me confessou na frente dos homens, esse me segue, esse fala a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Cristiano. Fabriano. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu só da igreja. Posso cortar pra lá? Não, fica aí. Glória a Deus, irmão. Primeiro dia aqui na igreja. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu não vou dizer palavra, não. Glória a Jesus, eu queria fazer, primeiro de tudo, agradecer, né?
Agradecer a Deus, louvado seja Deus, porque muitas das vezes eu orava no pé da minha cama e falava: Senhor, me dá saúde para concluir a tua obra. Porque eu trabalho autônomo, se eu ficar doente, eu tenho que ajudar. E um ano, irmão, trabalhando de segunda a segunda, poucos dias e falhou. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Segundo, eu agradeço a minha esposa pela paciência, né? Glória a Deus, muitas das vezes que ia ir para algum lugar, eu falava: calma, calma, vai acabar. A obra vai acabar. Tem um tempo determinado. Eu agradeço a minha esposa, agradeço a minha mãe, meu pai, que está aqui, a minha família, né? Glória a Jesus, que está sempre ao nosso lado, nos apoiando. Eu me lembro, irmão, muito bem, Dia dos Pais, minha mãe falou: vamos fazer um churrasco. Eu vim para cá trabalhar na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus, Aleluia, que o Senhor sustentou a minha família. Glória a Jesus. E ainda eu posso ir lá e abraçar o meu pai e agradecer a ele por ter me feito o que ele fez para mim, né? Louvado seja Deus. Terceiro, eu quero agradecer cada um dos irmãos que esteve aqui nos ajudando com paciência, muitas das vezes, né, até um pouco nervoso, porque os irmãos me conhecem, né? Quando eu for para falar alguma coisa, louvado seja Deus, eu peço perdão a cada um dos meus irmãos. Se eu falei, fiz algo que ofendeu o coração dos meus irmãos, eu peço perdão a cada um de vocês, irmãos, e agradeço por vocês terem vindo aqui nos ajudar, porque também, se não fosse vocês, louvado seja Deus, também não tinha feito, né? Muitos, louvado seja Deus, vieram no começo, muitos se separaram, mas mesmo assim, irmão, louvado seja Deus, eu agradeço cada um dos irmãos que no começo estava aqui dentro de buraco, cavando buraco. Irmãos que estavam aqui cavando buraco, apareceram cobra e irmão pulando fora do buraco. Louvado seja Deus, e o Senhor nos ajudando, irmãos. Louvado seja Deus. Eu agradeço mesmo, mas agradeço tudo isso ao nosso Deus, né? Porque sem Ele, irmão, nada somos. 4 anos, irmão. Nós não conseguíamos fazer. Deus deu uma grande Deus. vitória. Glória a Jesus. Sem pedir Eu dinheiro. vou contar, irmão, rapidinho que, louvado seja Deus, o pastor vai ministrar a palavra, ele deu essa oportunidade. Nós levantaram a dirigente, a pastor de uma igreja. Eu fui lá na igreja e tinha uns pisos lá assim na parede, muito feio, me incomodava. Tinha 2 colunas lá ao vivo. Eu pedi orientação ali, o pessoal, falei: vamos reformar. Vamos. Arrancamos tudo e fizemos tudo. Louvado seja Deus. E essa já é praticamente a 3ª ou a 4ª igreja que o Senhor me honrou de estar fazendo algo. Louvado seja Deus. E que o Senhor está sempre Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu agradeço muito, muito mesmo a cada um de vocês. E agradeço ao pastor, louvado seja Deus, por ter acreditado, né, irmão? E quando ele falou, eu falei: pode comprar casa. Eu vou estar com o Senhor até o final. Aleluia. Onde ainda nós estávamos aqui à noite fazendo algo. Louvado seja Deus. Eu saí daqui maravilhado, irmão. O pastor me chamou, apertou minha mão e falou: tá pronto. Glória a Deus. Agora é só, louvado seja Deus, adorar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. E outra coisa, né, irmãos? Glória a Deus. Eu cheguei até a comentar com os irmãos. Louvado seja Deus. Eu olhava e falava: meu Deus, eu estou trabalhando tanto aqui. Será que quando a igreja abrir eu vou estar aqui? Glória a Jesus. Mas não porque eu ia para o ministério. Não, porque eu poderia morrer a qualquer momento. Louvado seja Deus, né? Qualquer momento a morte pode vir e me levar. Glória a Jesus, que o Senhor me honrou de estar aqui. Eu fico muito agradecido por cada um dos irmãos, minha família, minha mãe, meu pai, meu cunhado, minha irmã está aqui, meu irmão também, Cristo Jesus. E agradeço a minha rica oportunidade, a minha esposa. Agradeço pelo nome de Jesus, amém? Palmas para o louvor do Senhor. Irmãos, quero agradecer também a nossa vizinha de Valdete, que está ali em cima. Aleluia. Pensa na raiva que nós fez essa mulher passar um ano.
Nós jogamos pedra, nós assim pode dizer, né? Os irmãos sabem quem foi, né? Jogaram pedra em cima da casa dela, sujeira. É um ano orando para ela aguentar nós aqui do lado. Mas no fim ela viu o que era que estava sendo feito aqui. Então a gente é grato. Eu louvo a Deus pela vida dela. Às vezes as pessoas dizem alguém é ruim. Às vezes a ruindade está na gente, que não ora, que não busca. Também agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Josemar, está ali escondidinho. Vem ali para todo mundo te ver, irmão. Nosso irmão Josemar, o gesseiro que ia fazer toda a parte de drywall, algumas coisas que não são parede, é drywall. E ele veio e ele falou: olha, não posso trabalhar que eu operei, mas eu posso ensinar. E eu sempre digo que aquele que não serve para aprender, não serve para ensinar. Então ensina que nós faz. E ele esteve aqui com a gente, criamos uma amizade com ele, maravilhosa, Deus abençoe a vida dele. E a parte de drywall foi concluída porque ele teve a boa vontade de vir e falar: nós vamos ensinar vocês. Porque muitas das vezes há pessoas que ele não compartilha de conhecimento. Ele sabe como fazer, aonde buscar, mas ele não divide o conhecimento. Tem muita gente que tem dons e vende. Tem muita gente que tem conhecimento bíblico e vende. E o Senhor não permitiu a gente vender nada que é da obra dele. Tudo de Deus é para a gente usufruir, não negociar. É para a gente usufruir. Então eu agradeço a Deus pela vida deles. Irmãos, guardem isso. Tudo é possível. Tudo é possível. Se você crê, é possível. Então olhe para o Senhor de todo o teu coração. Também agradeço a Deus. Irmãos, eu tenho uma esposa que tem sido muito companheira. Faz 18 anos que eu não sei se ela me suporta ou se eu que suporto ela. Mas 18 anos nós estamos juntos. E o interessante é que eu não sei se ela estava fazendo para Jesus ou para me ver longe, mas todo sábado, domingo tinha uma marmita, aí o café pronto, ela pode ir. Pode ir. Aí a gente não entende porque mulher é um mistério, né? É ou não é? É, né? Você nunca sabe o que ela pensa, você nunca sabe o que ela quer, você nunca sabe se ela está feliz ou não, porque muda igual o vento de direção. Os varões ficam até quietos porque tem medo de falar, né? Isso chama vigilância, né? Não é, Senhor? Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Eu quero convidar ela para vir aqui à frente. Ela já está vindo ali, irmãos. E os meus filhos também. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. E atrás deles toda a equipe de obreiro dessa igreja. Glória a Deus. Irmãos, tem muita gente que pergunta quem é a esposa dele. Essa é minha excelentíssima esposa. Toda a equipe de obreiros aqui à frente. Glória a Deus, aleluia! Glória! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Observem bem esses obreiros. Quem me vê rir no altar não sabe como eu sou no particular. Não faz ideia do quanto eu cobro eles. Eles têm que ser exemplo para a igreja.
Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós. Perfeito é Deus. Mas Deus levanta pessoas para ajudar na caminhada. Deus levanta pessoas que têm que acreditar na liderança. E às vezes, irmãos, nós caminhamos e nós não entendemos algumas coisas. Parece que a gente faz e ninguém vê. Parece que a gente fala e ninguém ouve. Mas Deus vê, Deus ouve. Eu louvo a Deus, irmãos, porque cada um tem desempenhado um papel muito importante nessa igreja. Porque primeiramente, abaixo do pastor, são eles que abrem a igreja, que estão à frente de obra, que estão na rua, que estão limpando a igreja, que estão direcionando. São eles que ajudam todo o funcionamento da igreja, depende dessas pessoas. Depois temos todos os membros, que como um corpo colaboram dentro da igreja, para ajudar todos aqueles que vêm de fora, com problema, com dificuldade. Problemas diversos, e muitos espirituais. São eles que estão aqui para fazer uma tarefa que muitos não valorizam. Se um câncer cair, eles limpam. Se um leproso chegar, é eles que carregam no colo. Se algo acontecer, é eles que vão lá na casa da pessoa. E muitas das vezes, não vistos por muitas igrejas, mas reconhecido pelo seu trabalho no céu. Antes de adentrar a palavra, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Eu queria lhe pedir para você desocupar e estender as suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Você pode, por gentileza, fechar os teus olhos Glória a Deus. e orar pela vida desses obreiros, porque essa casa de oração, ela não foi edificada para mim nem para eles, mas para todos aqueles que visitam e que precisam ouvir a palavra de Deus. Eles não têm remuneração, eles têm obrigações, e não dá para pagar, mas nós podemos orar para Deus retribuir a eles, segundo o trabalho e a dedicação que eles têm feito. Abre a sua boca neste momento, para orar pela vida, pelo ministério, pela família deles. Senhor Deus, eu agradeço, Pai, por cada membro. Agradeço, Pai, pela vida destes obreiros, pelos visitantes. Que o Senhor possa dar força nesta caminhada para eles, ajudando eles, ó Pai, a serem firmes e constantes, a não voltarem atrás na caminhada, a resistirem, Senhor, às armadilhas do inimigo. Abençoa, Pai, em nome de Jesus nesta hora. Assim como cada irmão e irmã que congrega, cada um que veio buscar a Tua palavra. Entra, Senhor, neste momento com Tua providência em todas as áreas. Pai, honra eles, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que eles possam receber do Senhor, Pai, a providência necessária para a vida deles. E assim como eles, possa ter muito mais obreiros trabalhando na Tua seara. O Senhor disse que grande é a seara e poucos os trabalhadores. Oramos e pedimos ao Senhor, envia, levanta mais, Senhor, porque esta obra está concluída pela ajuda, pelas orações deles, Pai. Desde já te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe todos os obreiros, os irmãos. Pegue a Bíblia em suas mãos, a palavra do Senhor. Abra o livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo de número 61. Temos ainda alguns minutos para ouvir a palavra do Senhor. Livro de Isaías, capítulo de número 61, verso de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 61, verso de número 1. Todos se encontraram, amém? Amém. Alguns ainda estão procurando, vamos aguardar um minuto. Graças a Deus. Aleluia.
texto, capítulo, versículo muito conhecido para quem lê a Bíblia. E para quem não lê, pastor, vai passar a conhecer. Glória a Deus. Amém? Podemos ler? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Vou ler novamente: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém. Glória a Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos e curvar tua cabeça por um minuto. Senhor glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e pedimos a direção do Espírito Santo, para que a tua palavra seja ministrada, Senhor, não no querer, na vontade do homem, mas na tua vontade, no teu conhecimento. Fala, Senhor, de maneira clara, simples, objetiva, para que a tua igreja ouça, compreenda, Senhor, e guarde na tábua do coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupa as tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. O profeta Isaías traz para nós ouvirmos da vontade do Senhor que o nosso Messias, nosso Senhor Jesus, viria e traria 4 qualidades. 4 qualidades muito importantes. 4 coisas que vai fazer a diferença em nossas vidas. E muitas das vezes estamos desatentos. Muitas das vezes não buscamos nem quem pode ajudar. O profeta Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Para pregar, eu quero que você note a profecia. Aleluia. Para pregar boas novas aos, está escrito mansos, não é aos brabos. Deixa eu te explicar de uma maneira simples. Brabo é bode, manso é ovelha. Deus não nos enviou para ministrar para quem não quer. Já chamou alguém para ir, vamos ouvir a palavra? Ele diz, não quero, não vou. Como que ele vai ouvir? Você vai à casa de alguém, ele fecha a porta e diz, eu não quero. Como ele irá ouvir? Ei, você já viu que tem pessoas com problema de audição auricular? Que eles ouvem? Mas como? Como que o surdo e mudo ouve? Através de línguas em braille. A surdez impede ele de aprender? A falta da fala impede ele de se comunicar? Porque ele quer, e ele quer, sem poder ele consegue. Agora tem um monte de gente que tem os tímpanos bons, mas fechado o canal auditivo para a palavra de Deus. Tem gente que consegue conversar bem, mas parece mudo. O que eu quero dizer é que como a palavra vai entrar no coração, existe uma parábola, e ela é chamada parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Aleluia. E o texto diz a diversidade de terras. Glória a Deus. Mas há um tipo de solo que ele é pedregoso. E ali é impossível de nascer alguma coisa. Você já tentou colocar semente em pedra?
A única coisa que a pedra aceita é um ponteiro e uma marreta, para ser rachada, moldada, para ela se encaixar em algum lugar. Ela não aceita semente, mas a terra boa aceita. A terra boa, ela aceita a semente e ela faz a semente germinar. Quando a semente cai na terra boa, eu quero que você entenda que ela obriga a semente a eclodir. Quando ela obrigar a semente a eclodir, inchar, porque haverá ali um complemento de água. Quando a água cair na terra, aquela terra cheia de proteína, ela vai eclodir. Quando ela eclodir, dentro da terra vai nascer algo muito pequenininho, imperceptível. Fé é algo que você não vê de primeiro momento que alguém tem. Quando nasce dentro de alguém, é pequenininho demais. É simplesmente uma vontade de ouvir um louvor, uma vontade de ouvir uma palavra. É o começo de uma nova história. Então, ao longo dos dias, alguns com 7, 15, você vê sair uma pontinha, tem um problema. Geralmente quando nasce uma planta tem capim, tem erva daninha do lado. Então nós ouvimos Jesus falar de uma outra parábola, o joio e o trigo. A palavra do joio e o trigo nos diz que há uma semelhança em dois produtos que são iguais. Nasce o joio e nasce o trigo, igualzinho. E como que nós vamos diferenciar? Porque os dois estão em terra boa. Então nasceu, cresceu, produziu. Aleluia. A diferença do joio e do trigo não dá para a gente pegar e dizer, olha, isso é joio, isso é trigo. Então, nós precisamos entender algo que o Senhor faz, chamado tempo de provação. No tempo de provação, é colocado o joio e o trigo. Há um lugar preparado, onde vai rodar, embaixo tem fogo. E aquilo vai rodando, e o joio e o trigo vai pegando fogo. Só que vai ser tirado dos dois a palha. Sabe o que é a palha? É tudo que está externo. Vai ser tirado no fogo. Porque o fogo vai provar. O que é isso? O senhor saiu fora do texto? Não saí não. Aleluia. Boas novas aos... Boas novas é palavra. Boas novas é ensinamento. Boas novas são palavras que vai mudar a vida. Boas novas é palavra que vai tirar palha. Boas novas é palavra que vai direcionar para o céu. Boas novas é o que o diabo não quer que as pessoas ouçam, porque o diabo, com ele não tem novidade. A história dele é só sofrimento, é só angústia, é só problema. Mas com Jesus tem boas novas. Mas essas boas novas vêm com provações. Por isso que muita gente chega à igreja e não suporta. Porque tem gente aí pregando e dizendo que está com Deus, está tudo bem. Está com Jesus, está tudo certo. Preste atenção. Enquanto a gente está crescendo, pega aí. Está ótimo, porque o trabalhador olha e diz: Senhor, cresceu o joio. Mas como que ele sabe que cresceu o joio se ninguém sabe a diferença? Quem tem o Espírito tem discernimento. Quem tem o Espírito tem a revelação. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nasceu joio. Posso arrancar? Não. Deixa crescer junto. Senhor, não vai produzir. Não está na tua mão julgar. Está na minha. Deixa crescer. Na hora certa eu envio o ceifeiro. Na hora certa eu envio o ceifeiro. Vai ajuntar o que é meu. Vai separar. Eu quero dizer dentro das boas novas,
Tu pode estar no caminho errado. Tu pode estar na vida errada, no pensamento errado, na atitude errada, mas se for joio vai ser ajuntado. Vou te dizer, pega aí. Às vezes a gente vai para a igreja e diz: eu cultuo a Deus. Tem gente que vai para a igreja e ouve falar de Deus, mas não sabe quem Ele é. Tem gente que vai para a igreja e fala: eu achei o louvor maravilhoso. Você pergunta: e a palavra? Eu não sei, eu não estava prestando atenção. Porque o louvor mexe com o coração e a palavra põe a consciência no lugar. O louvor te motiva a você derramar lágrimas. A consciência te incentiva a você abandonar o pecado. Porque é aqui que a gente reconhece o que é certo e o que é errado. É aqui que a gente cria a ilusão da vida. Não, mas Deus quer o coração. Não se esqueça que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. O engano implantado dentro dos corações leva o homem à emoção. O homem que é gerado na emoção, ele não tem razão. O homem que perde a razão, o entendimento, ele perde a direção. Quando ele perde a direção, ele está sujeito a cair. As boas novas vêm e nos alerta. Veja como foi as boas novas que Jesus trouxe. Está curado, levanta. A pessoa levanta, sai alegre e feliz, mas ele diz: não. Olha as boas novas. Senhor, a multidão está com fome. O que você tem? Pão e peixe. Senhor, eu te dou graças. Ele multiplica. Agora tem para todo mundo. Mas comeu pão e comeu do peixe. O que ele diz para os apóstolos? Manda embora. Senhor, eu fui curado na igreja. 2 semanas atrás a moça entrou, Deus curou do câncer. Nós vemos muitas pessoas ser curadas por Jesus aqui, ser libertas de espírito imundo por Jesus. Quantos ficaram? Muitos quer pão, muitos quer peixe, poucos quer Jesus. Muitos querem ir para a igreja, poucos querem ir para o céu. Muitos quer buscar a presença, mas não quer ter presença dentro dele. Por que busca? Por causa das coisas que vai perecer, não pelas coisas que são firmadas lá em cima. Ei, boas novas. Aleluia. João Batista estava pregando em Mateus 3 para o arrependimento dos pecados. E ali muita gente vinha e tinha com João, se arrependia, porque as palavras de João eram palavras verdadeiras, palavras tremendas, que não fazia as pessoas ser levadas pela emoção, mas pela razão, porque a verdade dói. Sim ou não? Quem já mentiu e teve a sua mentira revelada, dói ou não dói? Dói ou não dói? É vergonhoso ou não é você saber que alguém sabe que tu é mentiroso? É ou não é? Dá vergonha até de falar, até de concordar dá vergonha. Mas João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. E muitos, diz a Bíblia, que se faz filho do diabo. São palavras de Jesus. Por que ninguém quer pregar essas palavras, essas boas novas? Por que ninguém quer anunciar isso? Sabe qual é a diferença dessa igreja? Que o compromisso dela é com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção numa coisa. Olha a sua volta. São paredes. São paredes. Quem pode dizer eu fiz? Quem pode dizer eu tenho honra nisso? Se Deus revelou, se Deus entrou com providência, se Deus deu força, se Deus não permitiu desistir, então a glória é dele, o nome a ser adorado é o dele.
Então, no lugar que estamos, o homem não se gloria, mas toda honra, toda glória seja dada àquele que tem a palavra. Pedro olhou para Jesus e disse assim: mestre, quem pode suportar tão duro discurso? Jesus olhou para Pedro e disse: quer ir embora com eles, Pedro? Vai. Alguém diz assim: Jesus não põe ninguém para fora. Não se engane não, meu filho, porque a Bíblia diz que no grande dia muitos ficarão de fora. Você acha que vai ser pastor que vai pôr para fora? Não, são boas novas de salvação, são palavras que nos levam a entender o que nos espera, são palavras que vêm e nos direciona a mudar de rota. A Bíblia chama de converter o caminho. Quando o caminho é convertido, nós olhamos para o Senhor e dizemos: muito obrigado, Senhor, porque da onde o Senhor me tirou, eu tinha uma vida, Senhor, eu não sabia que existia uma outra melhor. Irmãos, eu garanto para você que pecar é gostoso. Eu garanto para você que tem muitas coisas lá fora é gostoso. Ter 3 mulheres é bom demais, 10 mulheres é bom demais, dinheiro na conta é bom demais. Mas porém, as consequências disso vai ser muito caras. Tem muita gente subindo no altar do Senhor e tapa o sol com a peneira. Tem muita gente em pecado que quer subir e corrigir. Tem muita gente que leva a vida de qualquer jeito e quer ensinar os outros, mas existe uma diferença, se separa quem é e quem não é quando o diabo aparece. Mas eu conheço de Gênesis, Apocalipse, Mateus capítulo de número 4, para onde Jesus é levado, e o que entra no deserto? Boas novas de salvação. Sabe por quê? Batizei. O Espírito vai impelir, vai levar Jesus disse que Ele é testemunha e nós somos testemunha dEle. O que Ele passou nós passaremos. Será que você tem força para passar pelo deserto, no erro? Quando Ele entra, o diabo vem, não vem com poder. O diabo não se apresenta com poder a Jesus. O diabo não se apresenta glorioso a Jesus, não. Ele se apresenta com O diabo apresentou a palavra de Deus. Jesus rebateu o diabo na palavra de Deus. Então não adianta a gente dizer: eu louvo, eu canto, eu faço, eu oro, isso, aquilo, mas guarda a palavra? Não. Existe uma diferença de quem olha para Deus e quem vive com Deus. Quem vive com Deus entende: se eu olhar eu peco, preciso mudar o comportamento. Se eu desejar, estou errado, estou condenado, preciso mudar o comportamento. O coração está inclinando e dizendo vai, a mente está dizendo vai dar ruim, vai dar errado. O espírito maligno chamado Satanás conhece de Gênesis, Apocalipse, e conhece aquilo que não está escrito, que nós não lemos. Presta atenção. Você pode dizer: eu conheço a Bíblia de capa a capa. Tenho boas novas. Quem conhece muito tem que viver tudo que conhece. Porque Bíblia com conhecimento sem prática vale? Não vale. Conhecer e não praticar, melhor, diz a palavra, não conhecer do que conhecer e não praticar. Palavra de Deus é prática. Tem muita gente que defama, tem muita gente que inflama, tem muita gente que sai com outdoor na rua. Mas Jeremias primeiro fala algo da palavra. Sabe o que é? Jeremias: eu velo da minha palavra para que ela se cumpra. Sabe o que Jesus diz? Anda comigo, me imita, faz igual eu, fala igual eu. Vão falar mal de você, vão criticar você, vão tentar matar você, mas todavia seja feita a vontade de Deus. Sabe o que eu digo aos meus irmãos? Boas novas.
Aquele que está em Cristo é nova criatura, e o inimigo não pode tocar aquele que vive a palavra. Não tem inferno, não tem legião, não tem demônio, não tem feitiçaria, não tem simpatia, não tem olho gordo, não tem impedimento, se estiver vivendo a palavra de Deus. Ei, impedimento. Moisés, livro de Êxodo: por que clama a mim? Diga para este povo que marche. Mas Senhor, como esse povo vai marchar? O mar vermelho está na frente. Moisés, diga para este povo: marche, caminha. Porque o homem vê o impedimento, em Deus tem a solução. O homem vê barreira, em Deus nós encontramos tudo que precisamos. Tem muita gente orando demais, mas não faz. Senhor, eu oro para que o Senhor faça coisa grande. Quem dorme até meio-dia, meu filho, não tem tempo para trabalhar para Jesus. Senhor, eu quero ver algo ser construído. Regaça as mangas, Neemias. Deus colocou um desejo no coração de Neemias: reconstrói o muro. Senhor, mas eu não tenho condição. Se preocupa não, a Bíblia diz que Ele tira de quem tem e dá para quem não tem. Move o coração do rei, dá providência. Sabe o que acontece? Senhor, não tem ninguém para ajudar, você está sozinho, filho. Mas o rei dá uma ordem. Sabe qual é a ordem, irmãos? A ordem é essa: ó, tu vai, mas vai soldados contigo. Tu vai, mas agora tu vai escoltado, porque o rei está dando ordem, é para guardar você. Sabe por quê? Porque Neemias, presta atenção, o rei não é o amor com Neemias. Não, ele é cativo. Só que tem gente que está na situação e murmura. Tem gente que está na situação e diz: não posso mudar, então eu vou ser diferente. O rei se agrada. Ele volta escoltado. Sabe por quê? Se ninguém quer fazer, tu faz, eu te guardo. Aleluia. Boas novas. Quem da igreja nunca quis estender a mão e ver alguém ser curado? Quem nunca quis olhar para uma pessoa endemoniada e dizer: em nome de Jesus, sai? Mas quantas pessoas quis pagar o preço? Não existe poder sem busca. Não existe. Irmãos, boas novas. Aleluia. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. O Espírito do Senhor restaura. Um dos dons que o Senhor dá para a igreja que busca chama discernimento. Tem muita gente que confunde discernimento de espíritos com um dom de libertação. Não é dom de libertação. Discernimento de espíritos, você entra mal acompanhado. Quem tem o discernimento diz: tem alguém na casa que não é bem-vindo, tem alguém que entrou que não é convidado. Lá em cima ele vê e ele mostra. Então esse é o discernimento. Tem alguém que está doente, ele vai discernir dentro do espírito, da alma da pessoa. Tem alguém que está aqui, que está sofrendo, que a vida está só em lamentações. Tem alguém que não aguenta mais chorar. O Espírito vai mostrar, porque o homem vê por fora, mas o discernimento enxerga por dentro. O homem pode ver, irmão, só aquilo que a ótica humana lhe proporciona, mas o discernimento de espíritos consegue esquadrinhar lá dentro. Dom este esquecido por muitos ministérios hoje, impedidos de ser manifesto dentro das igrejas, porque o discernimento de espírito ele é dado para pastor, para membro, para qualquer um que esteja em Cristo. Ele também discerne o homem no pecado que prega, o homem no pecado que senta no altar, porque muitos vêm para a igreja e acham que quem está aqui em cima é perfeito. São homens que come, bebe, tem dor, que erra, que mente, que falha. Por que muitas pessoas têm caído? Porque têm ido para a igreja contrito de coração,
tem ido para a igreja com a alma dilacerada, tem ido para a igreja com sofrimento demasiado, e buscando no Senhor a ajuda com humildade, e quando chega dentro da igreja, não encontra pessoas aquebrantadas, pessoas com o Espírito do Senhor. A oração de um justo, diz a palavra, que ela pode muito. Aleluia. É um efeito extraordinário. A oração de um justo, que justo é esse? Aquele que está na palavra, aquele que ama o Senhor, que se esforça para viver a palavra, aquele que tropeça e erra, mas diz: Senhor, ainda estou aqui de joelho, me perdoa, continua a obra. Sem mim o Senhor é Deus, mas sem ti eu sou nada, Senhor. Ainda tem muita alma lá fora gemendo, me perdoa, Pai. É uma pessoa que está quebrantada por dentro, e ele vai poder levar aos outros a presença do Senhor. Há muitas pessoas gemendo, sofrendo. Há muitas pessoas que sentam dentro de uma igreja, cantam o hino da vitória, mas quando volta para casa, a história não mudou. Tem muita gente que entra dentro da igreja, fica impactada, mas quando volta para casa, a depressão está lá ainda. Tem muita gente que entra na igreja escutando, vai acontecer. Quando volta para casa, o marido ainda é alcoólatra, a esposa ainda é adúltera, e essa alma vai gemer, essa alma vai sofrer. Aleluia. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Sabe o que o Espírito de Deus faz? Quantos de vocês já se machucaram e sentiu uma dor tão tremenda que te impossibilitou de andar, que te impossibilitou de levantar da cama, porque o teu corpo já não reagia mais? A sua mente, a tua mente dizendo: você tem que trabalhar para sustentar a família, e o teu corpo dizendo: não aguento mais, não consigo mais. Não é assim? Alguém vem e diz: vou te levar ao médico. E quando você chega lá, vai ser feito um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Quando nós pregamos a palavra na casa do Senhor, nós diagnosticamos pela palavra, o Senhor dá revelação pela palavra. Então a palavra, ela vai entrando, vai cortando como uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor, ela vai revelando e ela vai dando a receita para a gente. Então nós ouvimos a palavra do Senhor, assim como o médico, ele começa a palpar, ele começa a colocar equipamento. O Espírito do Senhor, ele começa a adentrar, vai entrar pelos ouvidos, vai para o coração, vai para a mente. Ele visita você naquele momento enquanto você ouve a palavra. Então começa assim um agir. O médico, ele determina: olha, é um problema tal, vamos entrar com tal antibiótico. O Espírito diz: levanta a igreja e ora, porque o milagre vai acontecer. Levanta a igreja e ora, porque algo tremendo, extraordinário está prestes a começar. E o Senhor, ele nos dá o que chamamos de bálsamo do céu. O remédio para a ferida não é a falta do problema. Desculpa, muitos te enganaram. Com Jesus você vai sempre viver no meio do problema. A palavra vai trabalhando. Jesus, ele começa a fazer algo extraordinário. O coração aquieta. Você quer saber o que é paz? Deixa eu te dizer o que é paz. Tem gente aqui dentro que diz: eu não tenho, eu não sei. Sabe aonde você entende que você tem paz? Diz a palavra de Deus que o Senhor manda os apóstolos montar no barco. Sobe aí, vai. Jesus sabe que lá na frente o negócio vai ficar feio. Diz a Bíblia que ele está com um travesseiro. Sabe fazer o quê? Dormindo. Ele está dormindo. Nós vamos perecer e ele está dormindo. Tem gente que diz assim: não vou mais falar com ele, porque quando eu falo com o pastor, ele diz: eu vou orar. Escutei muita gente dizer isso para mim lá. Não, eu já sei o que você vai fazer. Eu vou orar. Vou falar a verdade. Vou chegar na minha casa, vou deitar e vou dormir. Mas como que você vai me ajudar? Se preocupa não. Ele já ouviu o que você pediu. Eu vou chegar, vou deitar. Não vou ficar orando 3 horas na madrugada por você não.
Não vou ficar 4, 5 horas de joelho por você não, porque se eu não tiver a fé de pedir na primeira e acontecer, não é com 5 de joelho que Ele vai dar. Você não entendeu? Vamos perecer homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Ele levanta, ele dá 2 ordens, uma para o vento e uma para a água: te acalma, te aquieta. Quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluia. Quem é esse homem? É o homem que põe a mão no coração, trata a ferida. É o homem que cura a alma. É o homem que tem o poder de restaurar o espírito do outro. O nome desse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Mas para você descobrir a paz, você tem que aprender com Ele. Senhor, está doendo. Tem gente que na tribulação diz assim: Senhor, estou sofrendo tanto, está doendo tanto. E ele chora, chora, chora. Eu não oro assim mais. Eu aprendi, sabe como eu oro? Senhor, tem um problema, mas eu tenho que trabalhar com o problema. Eu preciso dormir, me descansa, me descansa, me descansa, Senhor. Eu deito e eu esqueço do problema. Por quê? Porque a criança, quando deita no colo do pai, o medo passa. A criança, quando abraça a sua mãe, o medo some. Ei, presta atenção, deixa eu te dizer algo que muita gente não sabe. Quando a criança já te abraçou, muitos tiveram essa experiência, veio chorando, veio com medo. Pai, mãe, abraçou. Você sentiu um amor tão grande por aquela criança te procurar. Você sentiu um amor tão grande por ele te abraçar, por ele recorrer a você como pai, recorrer a você como mãe, recorrer a você como autoridade da casa, como proteção para a vida dele. Assim é Deus, quando a gente se faz como criança. Jesus diz que se nós não nos fizermos como criança, não herdaremos o reino. Se não chorarmos no colo de Jesus, não abraçarmos Jesus no dia da angústia, no dia da tribulação. Me lembra o salmista, e a palavra diz pelo salmista que no dia da angústia, no dia da tribulação, é o dia que ele está pertinho. Eita, irmão. Sabe quando Deus está pertinho da gente? Quando tudo vira ao contrário, quando tudo deu ruim, quando está no hospital, quando está na beira da morte, quando o inferno está levantado na tua frente. É o Senhor dizendo: essa é a hora que você tem que ter paz, essa é a hora que você tem que estar sereno. Eu não vi Jesus gritando com demônio, eu não vi Jesus gritando com pessoas na rua. Eu via Jesus chegando e alguém dizendo: não está ouvindo não? Vou gritar mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vejo os discípulos dizendo: não perturba o mestre. Mas eu escuto o mestre dizer: ei, traz para perto, porque o filho precisa do pai. O filho precisa do colo do pai. Quando você não aguenta mais, quando você não aguenta mais chorar, quando você entender que a tua alma está gemendo. O salmista foi especialista em sofrimento, mas eu vejo o salmista dizer em todos os seus salmos: alegria, a minha alma, Senhor, está perecendo. Lembra-te de mim, Senhor. Aleluia. Tem muita gente querendo carregar o sofrimento sozinho. Tem muita gente querendo carregar a cruz sozinho. Eu quero te dizer que Jesus, quando carregou a cruz ali no Gólgota, o Sirineu chegou. O Sirineu chegou e fez o quê? Vou ajudar. Enquanto tiver na carne, precisa de ajuda. Mas enquanto o teu orgulho for grande, teu coração não será tratado. Enquanto o teu orgulho for grande, enquanto não aprender a ir para os colos de Jesus, enquanto não aprender a dizer: pai, eu preciso de ti, vai continuar gemendo, vai continuar chorando, vai continuar com dor. Mas quando aprender, Ele vai restaurar teu coração, tua alma. Se não se fizer como uma criança. João 3, Jesus vai a Nicodemos e diz a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Mas como posso, eu já sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe? Nicodemos, sendo mestre, não está entendendo.
Sabe o que Jesus estava ensinando ali? Tem muita gente que lê, mas não entende. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não conhece o dono da obra. Sabe o que Nicodemos vai entender? Tem muita coisa para aprender que não está revelada. Nicodemos, se eu te falo de coisa terrena, tu não creste, como falarei das coisas celestiais? Pega aí, se eu falo das terrenas, tu não crê, tu não entende. Como que eu vou falar das lá de cima? É a mesma coisa você trazer alguém incrédulo para dentro da igreja e o senhor falar, eu estou curando, ele não vai sair curado. Sabe por quê? Porque ele não recebe. Irmãos, tem gente, presta atenção, tem gente que é liberto antes de orar, tem gente que é curado antes da profecia sair, porque enquanto está falando, ele está dizendo, eu estou entendendo, eu estou sabendo, senhor, esse negócio é comigo. Tem gente aqui que está entendendo, está dizendo, esse negócio é comigo, Senhor. Tem gente que está entendendo, está falando, Senhor, eu já entendi a tua mensagem, eu preciso mudar, é o meu jeito de orar, é o meu jeito de adorar, é o meu jeito de ser, porque nós é pequeno demais. Sabe qual é a descendência de Abraão? É como um grão de areia. Sabe o que nós é para Deus? Um grãozinho. Quem aqui já pegou um grão de areia na mão? Vai na praia, sopra, se conseguir pega uma lupa, tenta pôr assim uma pedra de mármore igual essa, e separa só um grãozinho, pega com muito cuidado, põe na lupa e olha e veja quem tu é nessa terra. O cisco do cisco jogado no lugar. Você sabe qual é a diferença? Quando a gente está quebrantado de coração, está aos pés do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Quando nos tornamos o corpo de Cristo, a areia, ela é solta, sim ou não? Só tem algo que une a areia: água. Se jogar água na areia, ela pila, sim ou não? Ela vai chegar num estado ali que ela está úmida. Então você olha, parece que está duro, mas é um negócio solto, unido por água. Quando a igreja se une quebrantada, parece que está cada um para o seu lado, mas está unida pela água. Sabe que a água nasceu de novo, se arrependeu, agora está na fonte da água da vida, está em Cristo, aquebrantado. E não é que o sofrimento vai embora, o problema vai desaparecer. A gente vai olhar para o problema e dizer, agora eu tenho Cristo. Problema, até agora de pouco tu não deixava eu dormir, mas agora eu descanso em Jesus. Eu vou descansar, eu vou deitar, eu vou dormir o sono do justo. Mas e se amanhã continuar a mesma coisa e não resolver? Amanhã ainda pode descansar em Jesus. Eu quero que você entenda isso de uma maneira bem simples agora. Quantos dias você trabalha no mês para receber seu salário? Quem é CLT, quantos dias? 26, 22, 30, 15 dias. Esse daí pensa no vale todo mês. Não é assim? Você tem dias, e são dias árduos, de luta, trabalhado, alguns de muita humilhação, para chegar no final do mês, você ter aquele dinheirinho que foi juntado por dias de trabalho. Olha para você ver que interessante. Está achando que o teu problema vai sair assim, ó? Você vai ter que trabalhar, filho. Trabalhar teu coração, trabalhar a tua mente, se colocar aos pés do Senhor, entregar teus projetos ao Senhor, e diz a palavra que Ele firmará os teus pensamentos, vai estar reto. Eu vou sair desse buraco, Só para você entender, havia um jovem chamado José. Ele teve um sonho. O problema de quem conta sonho é pedir ajuda para invejoso. Quem conta sonho pede ajuda para invejoso. Mas a gente aprendeu que invejoso tem que ficar longe. Eu aprendi com Jesus a agradecer os invejosos, porque se não fosse os invejosos não tinha buraco.
Se não fosse os invejosos, não tinha problema. Se não tem problema, não tem por que a gente se esforçar. Se a gente não se esforça, a gente não rompe limite. Se a gente não rompe as barreiras que estão colocadas diante de nós, não descobrimos o potencial que Deus já deu para cada um de nós. Então, quando o invejoso chega na tua vida, você diga: muito obrigado, Senhor. A Bíblia diz que aquele jovem olhou para cima, olhou para os lados, não tinha saída. Aí vem alguém para ajudar mais ainda. Vamos pegar, vamos vender ele agora. A gente compra, vende de novo, pega, vende. Para você chegar onde Deus quer, para você chegar à liberdade que o Senhor te prometeu, para você chegar à paz de espírito, não é simplesmente vir na igreja, recebe a palavra e vai embora e está tudo certo. Você vem, recebe a palavra e vamos caminhar com ele no meio dos espinhos. Sabe a diferença de caminhar com Jesus? Ele nunca vai te abandonar no perigo. Ele nunca vai te abandonar na hora da necessidade. Igual amigos que temos, igual muitos que nós vemos lá fora, que enquanto tu tem, tu é bom, mas quando tu não tem, tu não é nada. Ele nunca te deixava. Ele não deixou. Agora pega. Foi para a casa de Potifar foi para a cadeia, da cadeia conheceu o copeiro. Ele precisava conhecer aquelas pessoas, porque não tem como chegar lá sem subir escada, não dá. Então precisamos de pessoas que venham atacar pedra. Então alguém não entende o porquê que o ministério de alguém é com muito sofrimento, porque quem sofre dá valor. Jesus só morreu na cruz porque ama nós. Ele não precisava. Nós precisávamos da morte de Cristo na cruz. Preste atenção. O sofrimento dele trouxe a libertação para nós. Agora o sofrimento dele não é em vão para quem não quer ser aquebrantado. Ele não morreu em vão. A terceira coisa que nós vemos aqui, aleluia, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A proclamar liberdade aos cativos. Nós vemos que Deus mandou seu povo 70 anos de cativeiro, 40 anos de cativeiro. O que é cativeiro? Está sujeito ali, cativo, na mão de alguém, a ficar sujeito. Tem muita gente sujeito. Tem muita gente, irmãos, que está sujeito a uma situação, a um problema, e ele não consegue sair daquilo. Ele não consegue. Então Jesus vem e ele vai nos impulsionar. O que é impulsionar? É alguém vir por trás, pôr a mão e te levar onde você precisa, porque você não consegue. Você não consegue. Então pela palavra ele te impulsiona. Você sai da sua casa, da palavra de Deus. Eu falei assim: olha, essa palavra de Deus diz é verdade. Eu vou praticar essa palavra. Vou mudar meus hábitos todinho. Eu disse que a igreja é lugar de gente perfeita. Quem disse que a igreja é lugar de gente que, me lembra, Jesus disse assim: não vim para os justos, mas para os injustos. Não vim para os sãos, mas para os doentes. Quando olhamos para a história dos apóstolos, nós vemos que os apóstolos eram tudo pessoas, tudo torto, atrapalhado. Ele pegou o que não era para ser o que ele queria que fosse. Ele pega os imperfeitos, traz para cá. Sabe por quê? Quem é bom não precisa de igreja. Deixa eu te falar algo. Já ouviu alguém dizer assim: você vai na igreja evangélica, ela é ex-traficante, é ex-drogado, é ex-macumbeiro, é ex-isso, é ex-aquilo, e critica a igreja, não é? Não é assim? Quando Jesus tira do cativo, o cara que ia roubar a tua casa, ele tira do assalto. O cara que ia fazer feitiçaria para a tua vida, ele arranca da mão do diabo. Ele traz para cá porque essas pessoas são imperfeitas, e eles, esses daí precisam de milagre.
O maior milagre não é o câncer sair, não é o demônio sair. O maior milagre, irmão, não é você ganhar as coisas materiais. O maior milagre é você sair do pecado pela palavra de Deus. Isso é milagre. Aleluia. Abertura de prisão aos presos. Quando o Senhor diz abertura de prisão, agora vamos falar de pessoas que estão presas em cativeiros espirituais. Está com a vida totalmente amarrada. Pessoas com espíritos que não deixam eles viverem, não deixam dormir, não deixam ter paz, não deixam ter alegria no casamento, alegria com os filhos. Impede, impossibilita a pessoa em todas as áreas. Jesus vem para quebrar isso, para abrir essas cadeias. Quando nós falamos disso, irmãos, nos soa que parece que não existe mais. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira estivemos aqui em oração, saímos daqui, alguém nos liga. Vamos à casa da pessoa. Uma menina na cama dura, toda branca, pálida. A mãe com medo. Por que aquela menina estava paralisada? Entramos e fomos orar por aquela jovem. Havia ali algo ruim ali dentro. E de repente, eu escuto assim: fala para ela levantar. Pode levantar, jovem, na segurança e na certeza. Mexa suas mãos, não tenha medo, levante. No mesmo instante, a menina saltou da cama, se colocou de pé. Mãe, pode vir abraçar tua filha. Quando ela entrou, saiu do quarto com a filha deitada, voltou com a filha de pé. Ei, tinha alguns da igreja ali, mas o cabeça da igreja tinha dado a ordem: manda levantar, manda levantar, que não tem nada que segura mais na cama. Tentaram colocar numa cadeia, mas a mãe lembrou: tem uma igreja, tem um povo que ora, tem um povo que acredita. Eu vou chamar esse povo. Quando esse povo pedir ao Senhor desse povo, esse Senhor chamado Jesus tem poder para quebrar essa cadeia. A cadeia não segurou a menina no leito da cama. Foi segunda-feira agora. Tem gente que está preso. É um sofrimento que não passa, que não acaba nunca. Mas eu quero te dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso, diga assim: nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que fala: meu Deus, não, é nosso Pai. Jesus, no monte de pecadores, a multidão, ele diz: Pai nosso, Pai que estais. Agora aqueles que dizem que Deus não é Pai deles, aí é problema particular. É cada um com seu problema. Para mim é Pai. Você pode estar no erro, mas é teu pai. Você pode estar pecando, mas é teu pai. Mas eu não sou filho do diabo. Meu filho, entenda uma coisa: se tu estiver dentro da cadeia clamando para sair, papai está ouvindo. Uma hora ele vai atender, uma hora ele vai enviar o socorro, uma hora o anjo desce para Pedro, uma hora, meu filho, a cadeia estremece Paulo, uma hora no meio da oração do louvor, Silas, vai acontecer um rebuliço. É nessa hora que você vai dizer: Senhor, como vale a pena te servir. Aleluia! Eu passei só 20 anos pedindo para Deus a minha libertação, 20 anos pedindo ao Senhor: me ajuda, não tenho força para entregar minha vida para o Senhor. 20 anos com uma avó orando, 20 anos uma família dizendo: se conserta, muda. Mas um dia eu encontrei Ele. Irmãos, só tem um que pode te tirar do sofrimento. O nome dele é Jesus. O coração do homem é em... Vou te mostrar de uma maneira simples, que a maioria de vocês vive na casa dos 6. Irmãs, abra o coração que a palavra vai ser dura.
A maioria das mulheres, quando fica brava com seus maridos, vai ter muito aqui que vai se identificar. Aleluia. Estou correndo os olhos para ver se eu acho a minha aí no meio do povo. Achei não. Quando as mulheres estão bravas com seus maridos, e o marido tem consciência que ele pisou na bola, não olhe para os seus esposos, não cutuca não. Aí o homem vai lá e dá um presente, dá um dinheiro, dá o que ela gosta, ou aquilo que ela queria. Acalma ou não acalma, irmãos? Vocês estão com medo das esposas, é? Tem umas que não acalma não, irmão? E aí, irmãos? Olha para você ver. Tem pessoas que quando ele recebe algo, substitui aquele sentimento, mas não resolve o problema. Não resolve, ele está lá. Agora é com os irmãos, porque a falta de caráter, porque a falta de hombridade, porque a falta de fidelidade não se compra com presente. Tem que ser reconstruído dentro da pessoa. Aleluia. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Tem gente que vem na igreja e diz: Deus, se eu ganhar eu te dou 10 mil. Tem gente que vem para Deus, se acontecer eu vou abençoar. Deus, me mostra um texto, que Deus barganha. Me mostra um texto que Deus cobra para operar. Me mostra um texto que Deus quer o ouro dessa terra. Me mostra um texto que a gente pode comprar algo do céu com alguma coisa terrena. Tem não? Tem não? Tem não? E por que que muita gente está sendo ensinada a vir barganhar na igreja? Vamos lá, só para a gente entender mais um pouquinho. Irmãos,